Eu sou Venom e você é meu. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, o vilão Venom é sim um dos personagens mais conhecidos dos quadrinhos. E da mesma forma que existem pessoas que adoram, que admiram o Homem-Aranha, também existem aquelas que gostam desse vilão. Tipo, eu. E desde o começo, lá nos primórdios das aventuras do Homem-Aranha enfrentando esse cara, as histórias foram um sucesso. Todos ficavam empolgados e ansiosos para ver de que forma o Homem-Aranha iria lidar com esse problemão. E quando surgiu o Carnificina, aí o barato ficou louco de vez. Isso porque às vezes tanto o Homem-Aranha quanto o Venom precisavam da ajuda um do outro. E falando do Carnificina, foi outro simbionte que eu aprendi a gostar bastante. Tanto pelo design e também o background mais obscuro que ele carregava. Sendo então, na minha opinião, um dos vilões mais insanos e mais perigosos do Homem-Aranha. Cara, sai! Nossa, mano, é muito insuportável esse carinha. Mas agora eu quero destacar aqui uma história em específico, mais precisamente que aconteceu lá em 1993. Sendo o período em que foi lançada a história Venom, Protetor Letal, onde o simbionte, que anteriormente era conhecido apenas como vilão, agora se torna um anti-herói, protegendo então a cidade de São Francisco de bandidos e outros seres. E diferente do Homem-Aranha, aqui ele enfrenta essa galera pra machucar mesmo, e até mesmo muitas vezes matar. O tipo de método que o Homem-Aranha evita ao máximo utilizar. E com base nessa história, surge então a ideia de adaptar essa realidade dos quadrinhos agora em live action. E consequentemente, em 2018, a gente era apresentado ao filme solo do Venom. Mas você é o quê? Nós somos Venom. O filme não perde tempo e logo de começo a gente já é apresentado tanto aos simbiontes e a razão pela qual eles foram parar na Terra. E graças a esses seres, a nave acaba sofrendo problemas para conseguir pousar em segurança. Logo, praticamente toda a tripulação acaba morrendo, exceto John Jameson. É isso aí mesmo, o filho do JJ, que acabou ficando protegido do impacto por causa do simbionte Riot. E aqui, de forma extremamente clara, a gente tem a primeira representação dessa junção de mundos, universos diferentes que agora fazem parte de um mesmo organismo. Em seguida, é rapidamente contextualizada a vida do Ed Brock. E um detalhe que eu quero destacar aqui é que o Ed estava morando em São Francisco há pouco tempo, justamente após ele ter sujado o nome dele em outros trabalhos em uma cidade vizinha. Só porque ele falou os podres aí, umas verdades sobre uma galera que tinha certa relevância aí na sociedade. E por causa disso, então, o seu lado profissional foi prejudicado. Agora, nessa nova cidade, ele basicamente está recomeçando a sua vida e ao lado da garota que ele ama. E por causa dessas mudanças todas, se a gente parar pra pensar, que o Ed saiu de uma cidade onde ele morava há anos, foi para um lugar totalmente novo, onde ele não conhecia basicamente ninguém, apenas as pessoas do próprio trabalho que ele tinha agora e a própria namorada. Então, de certa forma, se a gente alinhar esses aspectos da nova cidade com o que ele tinha na anterior, é quase como se agora ele estivesse em um mundo totalmente novo. O Ed então é chamado para fazer uma grande entrevista, talvez sendo algo que poderia potencializar o seu trabalho, melhorar e muito a sua reputação. A missão da vez era entrevistar Carlton Drake, o diretor da Fundação Vida. Ele não presta. Mas algumas horas antes, o Ed acaba descobrindo os podres dessa empresa, que aquela imagem altruísta de uma empresa legal, bacana, que pensa no próximo com todo carinho, na verdade era tudo mentira, estava tudo mascarado. Shhh. Confidencial, Fundação Vida. Uma coisa que vale muito a gente acrescentar aqui é que o filme traz de novo aquela ideia de mundos se cruzando. Porém, nesse momento, é de uma forma mais indireta. Mas isso é só um detalhe mesmo, e eu acho que muita gente aqui não percebeu. Mais tarde, então, o Ed acaba divulgando tudo o que ele descobriu sobre a Fundação Vida, e no dia seguinte, é demitido. E a empresa do Carlton Drake fica aí uns 6 meses longe das mídias, para ver se consegue abafar um pouco esse caso. Quem saiu mais ferrado no meio dessa história, obviamente, foi o Ed, porque isso também ocasionou tanto na demissão da namorada, e em seguida, por causa disso, ela ainda termina com ele.
Até porque tudo que ele falou, que ele acabou revelando, foram informações que o trabalho dela tinha acesso. E até esse momento ali, o Ed mal conseguia processar o que estava acontecendo na vida dele. Tipo, tudo aconteceu muito rápido, da noite pro dia. Um bom tempo depois, o Ed descobre que tudo isso fez parte de uma manipulação do Carlton Drake, porque o cara possui tanta influência na sociedade que até a assistente dele acaba afirmando que as únicas coisas que ele não controla são as forças da natureza e a superpopulação. Putz! E com a ajuda dessa doutora, o Ed consegue então acessar a área secreta do laboratório lá da Fundação Vida. E no meio daquelas salas todas, ele acaba vendo então a mulher que morava na rua, que de vez em quando ele até conseguia ajudar. Mas agora ela estava presa, sendo então um tipo de boneco de testes da Fundação Vida. E no instante que ele tenta salvar ela, ele acaba entrando em contato direto com o Venom. Ed e o simbionte agora já passaram algumas horas juntos. E aqui ainda no começo desse contato a gente percebe que o Venom está se alimentando das forças vitais do Ed e prejudicando alguns órgãos. Tipo, talvez algumas horas mais tarde o Ed já estaria morto. Mas durante esse processo todo de simbiose, os conflitos psicológicos, as paranoias, perseguições, ainda tinha os pensamentos do Ed voltado à ex-namorada dele, ou melhor, sua ex-noiva. E como agora ele e o simbionte eram um só, o Venom começou a ter acesso aos pensamentos do Ed. E de alguma forma, através de tudo isso que estava acontecendo, o simbionte começa a se identificar com ele e entender a posição social que o Ed se encontra, sendo então basicamente a mesma que o Venom tinha lá no planeta dele. No meu planeta eu sou um bundão, assim como você. O que foi que realmente fez você mudar de ideia? Você. Foi você, Ed. Porém, enquanto o Ed e o Venom começam a se entender, começa a fluir uma amizade ali, o Riot consegue entrar em contato com o Carlton Drake. Ele achou o hospedeiro que ele tanto procurava. E lembra do Venom afirmando que o Ed e ele não são tão diferentes? Você é um hospedeiro bom demais pra descartar assim tão cedo. E eu tô começando a gostar de você. Nós não somos tão diferentes. Então, juntando com o fato do Riot ter escolhido o diretor da Fundação Vida, é que no outro mundo onde os simbiontes viviam, o Venom era como o Ed. Era mandado para fazer vários trabalhos, provavelmente sofria pressão de alguma forma e era julgado por tentar fazer algo do jeito dele. Porém, diferente do Ed, ele nunca questionou ou bateu de frente com seus superiores ou simbiontes mais de elite, que no caso aqui é o Riot. Venom, entre no foguete! Não vamos deixar que destrua esse mundo. Então, no final, a ética e a moral do Ed Brock foram tão fortes a ponto de fazer com que a visão do Venom sobre o planeta Terra e sobre os seres humanos acabasse mudando. E eu tô gostando daqui. E fez até com que ele criasse coragem para enfrentar os seus superiores que ele julgava ter as ambições erradas. Tem um hospedeiro forte. Mesmo tendo grandes chances dele morrer e de dar M, né? Pra não falar a palavra completa aqui. Então, ele foi lá, tentou fazer o que é certo e no final, conseguiu. O primeiro filme do nosso querido simbionte foi sim um grande sucesso. E apesar de possuir uma história bem fraquinha, eles conseguiram conquistar uma bilheteria de mais de 856 milhões de dólares. Lembrando que o custo para construir essa produção foi de aproximadamente 110 milhões de dólares. E a crítica acabou avaliando como um filme ok, dando então nota 6,7, basicamente a mesma média que deram para os filmes do Andrew. E eu acho até injusto vendo essas notas, porque em questão de história e até muitas vezes em CGI, os filmes do Andrew são bem superiores. Na boa, mesmo que muitas vezes as pessoas julguem os roteiros de Tasmin, não dá pra negar que a partir deles dá pra gerar muito mais reflexões. Mas calma, pera aí, a gente não vai tirar todos os méritos do filme do Venom. O primeiro fato que eu quero falar aqui é de ser algo além de uma simples adaptação de um personagem de quadrinhos. Até porque o Tom Hardy aceitou de imediato essa proposta para participar do filme justamente por sentir uma certa conexão, identificação com algo que ele já passou
por conta do uso de drogas e alcoolismo. Aquela questão de ouvir vozes na cabeça, paranoias, todo aquele processo tenso de adaptação do Brock e do Venom foi algo semelhante ao terror que ele já tinha passado. Somado a isso, é curioso a gente perceber que a ética e moral, os ideais de um ser humano conseguiram de certa forma instruir e ensinar uma forma de vida que teoricamente parecia ser mais inteligente, mais evoluída, ou poderia ser uma forma de vida mais primitiva. Fica aí o questionamento. Porém, não dá pra gente negar que foi por causa dos valores do Ed que a mentalidade aí do Venom acabou mudando. Outra interpretação que a gente pode fazer desse filme, dessa junção do Ed com o Venom, é que o simbionte seria então esse lado mais obscuro da personalidade do Ed, o lado que faz ele tomar as decisões mais insanas e sem medo. E a partir dessa última reflexão que eu acabei de falar pra vocês, eu percebi como esse filme do Venom acaba tendo uma ligação muito forte com uma história clássica, que é conhecida como O Médico e o Monstro. E essa história já foi base para muitas adaptações famosas, como por exemplo o próprio Máscara, e até mesmo tem um episódio do Pernalonga, que na boa, na época me dava muito medo, mano. É bizarro. Parece que não é bom da cuca. Então assim, para fazer mais sentido, para quem não conhece, a história, de forma extremamente resumida, é o seguinte: esse tal monstro nasce da vontade deturpada do doutor em separar o bem e o mal que existe no ser humano, tudo isso através de um soro. Porém, o médico compreende tarde demais que o ser humano é formado pelos dois lados. Não existe maneira de separar um do outro. Além do que, na visão do próprio autor dessa história, ele diz que nós todos estamos em um eterno combate contra os nossos instintos malignos. E na história, esse tal monstro não é um animal gigantesco e todo deformado, mas sim, entre aspas, um monstro social. E o seu pecado é cometer atrocidades pelas cidades, partindo desde agressões até assassinatos. Consegue então perceber essa semelhança com Venom? E talvez, se a gente traçar um paralelo mais intenso sobre esse filme e essa história clássica que eu acabei de falar, o Ed com certeza imagina o seguinte: se eu sou o maior dos pecadores nessa cidade por machucar e matar as pessoas, mesmo que sejam ruins, eu também acabo sendo um dos maiores sofredores. Até porque você aí que está assistindo esse vídeo agora não deve esquecer uma coisa: o Ed nunca foi um bandido, um ladrão ou algo do gênero. Ele nunca matou alguém. E tudo isso só começou a mudar a partir dessa vida dupla. E aí? Curtiu esse vídeo? Então não esquece de deixar o teu gostei aqui embaixo e, é claro, comentar sobre tudo isso que foi falado. E se você é novo ou nova por aqui, fica o convite para conhecer os outros conteúdos aqui do canal. Aqui você vai encontrar análises psicológicas tanto do personagem Homem-Aranha quanto seus vilões, descobrimento de mistérios, enfim, são conteúdos bem profundos aí sobre a mitologia do Homem-Aranha. E lembrando, o canal possui um servidor totalmente gratuito lá no Discord, o link tá aqui embaixo na descrição, junto com as minhas outras redes sociais, como o Twitter e principalmente aí o Instagram, que é uma das que eu mais uso. E se você ainda não me segue, fica aqui o convite. Então, é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!